Alguns exames revelam o corpo, outros a alma. A poesia popular do Pajeú sempre examinou o que há de mais humano em nós: o sentir, o sonhar, o resistir. O projeto Poesia em Exame volta a percorrer a região, levando junto aos resultados de saúde um convite à reflexão, ao encanto, à identidade. Poetas de ontem e de hoje se encontram em nossas mãos, nos lembrando que a palavra também é cura, que o verso também fortalece. Porque a saúde também mora na cultura, na memória, na emoção. E a poesia é um remédio que atravessa gerações. Poesia em Exame. Um projeto do grupo Pronto Mais. Prontolab. 32 anos. Com você sempre. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó meu Deus, nesse dia eu agradeço pelas vezes que tive livramento, pelos erros, atrasos, rompimentos, eu nem sei se, portanto, eu mereço. Eu só sei, ó meu Deus, eu reconheço, apesar de ti ser muito ausente, seu amor por mim é atraente, me encanta sua face e olhar. Obrigado, meu Deus, por me guiar nas estradas que o amor se faz presente. Boa noite, minha gente, boa noite, bom dia e boa tarde, a depender da hora que vocês irão assistir a essa transmissão, até porque também fica aqui registrada na plataforma do YouTube, para você sempre voltar e assistir e relembrar aquela conversa, aquele verso dito, aquela música cantada que fez lembrar algum familiar, que fez você rir, ou que fez você chorar, que de alguma forma lhe emocionou e lhe tocou. Então, sempre que você quiser voltar e assistir, você pode assistir na íntegra, lembrando que no Diga Lá Poeta, no Instagram, a gente coloca os cortes, mas o bom mesmo é de assistir o baião completo, o papo completo aqui pelo YouTube. Já aproveito para pedir a vocês para seguir, segue a gente aí no Instagram, coloca aí Diga Lá Poeta, só tem nós mesmo, com marca registrada. Segue aí também a gente aqui, coloca aí, dá um like aí pra gente, aqui na plataforma aqui do YouTube, para entender relevante e continuar indicando a mais e mais e mais pessoas. Quanto mais likes aí você der pra gente, mais melhor é, pra gente poder ter mais visibilidade e continuar trazendo o Diga Lá Poeta toda sexta-feira para vocês. Começo agradecendo a Deus, que é Ele que nos dá saúde para fazer tudo isso. Para quem acredita, bem, para quem não acredita também, meu respeito. A Musa Poesia, que é ela que nos une, traz tantos artistas aqui, independente de ser a poesia cantada ou declamada, até porque a poesia ela está no ar, nos olhos daqueles que enxergam com a alma. Agradeço também aos nossos parceiros, a Elo TV, em nome de Tiago, que está aqui transmitindo toda sexta-feira, a voz mais sexy da Elo TV, mando meu abraço, ao Grupo Pronto, Prontocard, Prontoclínica, Prontofarma e Prontomed, que é o que nos ajudam a manter esse projeto bacana, e a todos vocês que nos acompanham nesses quase 2 anos já de trajetória. Já foi muita coisa boa, muitos podcasts de bancada, 2 eventos já que a gente realizou, 2 eventos do Diga Lá Poeta, lá no Beco dos Josés, a qual mandar um abraço para todos os artistas que se apresentaram. A gente juntou uma galera muito arretada e tem muita coisa boa vindo por aí, não está parando não, a gente está feito foguetão subindo agora. Então, quem não conhece o nosso trabalho, coloca aí novamente no Instagram, Diga Lá Poeta, para você ficar por dentro de tudo que a gente está aprontando e que ainda vai aprontar. Hoje eu trago um cara que eu sou extremamente fã. São pouquíssimas as pessoas que eu tiro o chapéu, e para isso eu tiro com muita honra. Um cara que tem uma poética musical
incrível, um talento incrível, não só um talento, mas também uma dedicação incrível, uma vida voltada à música, um cara respeitadíssimo. Quando eu disse que Cacá Malaquias vinha para o Diga Lá Poeta, foi unânime os parabéns, os elogios. Outros grandes músicos que eu sou muito fã, como Greg, filho de Bia, Greg Marinho, a qual eu mando um abraço, poeta, você que nos assiste, saiba que eu sou muito seu fã, eu dei seu recado a Cacá, tá certo? Mas enfim, minha gente, a gente vai começar o baião da gente, e hoje eu trago para vocês aqui um dos grandes maestros da música, Cacá Malaquias. Seja muito bem-vindo. Diga lá, poeta. Diga lá, poeta. Olha, poxa, é um prazer imenso participar aqui do podcast Diga Lá, Poeta, né? E eu quero aproveitar e mandar um abraço para a Greg e dizer: ei, rapaz, a gente vai se trombar qualquer dia e fazer um som, eu sou seu fã, viu? Pois é, e sento para falar sobre culturas, sobre nossas raízes, principalmente música, né, que é minha área. Então, para a gente é uma alegria muito, muito grande e um grande prazer. Mestre, o prazer é todo meu. E como eu digo sempre, isso aqui é graças à Musa Poesia, ela que nos junta para falar de música, de poesia, de coisa boa, né? O mundo ainda tem muita coisa boa a ser entregue, a ser dita, não só tem coisa ruim, não. Para o nosso público que nos acompanha, que não conhece Cacá Malaquias, que eu acho muito difícil pelo nome que você tem, mas quem é Cacá no miolo, na essência? De onde é? Filho de quem? Pois é. Meu nome é Carlos Antônio Malaquias. O Cacá é um apelido de berço, né? Uhum. Acabei de fazer 69 anos. Eu sou do dia 6 de junho de 1957. Uhum. Eu sou natural de Carnaíba. Eu sou filho de Petronilo Malaquias dos Santos, um grande alfaiate, um grande educador, professor, maestro, compositor, violonista, campeão de jogo de damas, campeão de briga de galo. Então, minha mãe, Maria das Mercês Nunes. Uhum. Maestro, com qual idade começou essa sua paixão pela música? Olha, eu nasci num ambiente musical, né? A partir do meu pai, que ele era um grande violonista, também tocava tuba, né? E um excelente alfaiate. E ele ensinou música para os meus irmãos mais velhos, né? Que são 3. José Ailton Malaquias, trompetista, mora em Paulo Afonso. José Malaquias, clarinetista, saxofonista. E o sobrinho do meu pai, que foi criado com ele, Manuel Malaquias, conhecido como Nezinho. Aí vem a safra nova, no caso, eu e meu irmão, Petronilo Malaquias Filho, conhecido como Maninho, né? E meu pai, como foi maestro muito tempo e integrante da banda Filarmônica Santo Antônio, que é uma banda centenária lá de Carnaíba, muito conhecida na região, eu nasci nesse ambiente. E a minha paixão pela música, eu posso dizer para você que começou já assim com 10 anos de idade, né? A partir de quando eu comecei a sair de Carnaíba e ter experiências em palco, como foi o caso da minha ida para Arco Verde, ainda com 10 anos de idade. Mas eu comecei a estudar clarinete com 8 anos de idade. Eu comecei a estudar clarinete e a tocar já na banda. Então, eu ingressei na Banda Filarmônica de Carnaíba em 1966, ou seja, com 9 anos de idade. Caramba! E tem foto e tudo, então tem vários registros, né, com a minha participação nessa banda maravilhosa, que eu agradeço muito a Banda Filarmônica, né? Ô, Cacá, o senhor estava dizendo nos bastidores
que tem algumas histórias interessantes desse período, que o senhor se apresentava com seu irmão, que tinha 12 anos, e o pessoal chegava pertinho do palco para ver se de fato estavam tocando mesmo, e tão bom que vocês eram, cara. Exatamente. Na própria banda filarmônica acontecia isso. Por exemplo, eu me lembro que quando chegou a energia da hidroelétrica do São Francisco, que antes era motor, né? Tinha um motor, que hoje chama-se de... Tem um nome certo, Gerador? Gerador, Sim. pronto. Eram geradores, né? Que as prefeituras usavam. Uhum. E essa energia lá vinda de Paulo Afonso, da Chesf, ela chegou na região do Pajeú exatamente em 66, em 1966. Então a banda de música, a Filarmônica Santo Antônio, foi convidada para inaugurar em Afogados da Engazeira, em Guaraci, eu me lembro. Aí o pessoal via eu e meu irmão, principalmente eu, tocando clarinete, e muita gente encostava o ouvido para ver se era verdade, né? Que massa. E isso aconteceu também com a Super Oara, que na época era Oara, lá de Arco Verde, do Gerton Amaral, que é o Beto da Oara, né? Então eu fui com meu irmão lá para Arco Verde tocar na Oara Jazz, que era o nome da época, que Oara quer dizer, é uma sigla, significa Orquestra Arcoverdense de Ritmos Americanos, Oara, né? Aí se tocava de tudo, samba, aí ritmo americano, da América, principalmente da América Latina, né? Tocava muita salsa, tchá-tchá-tchá, bolero, rumba, mas tocava samba também, samba canção, enfim. E daí nós fomos, eu e meu irmão, fomamos tocar na Oara. Isso em 68. Caramba. Quer dizer, em 68 eu tinha 10 anos de idade. Tá todo. E meu irmão 12. E como era aquele formato de música, de big bands, de orquestra americana, com 5 sax, 4 trombones, 4 trompetes, bateria, guitarra, violão elétrico, que na época não tinha guitarra ainda, não tinha, então era violão elétrico. E aquele baixo grande, baixo acústico, que a gente chamava guarda-roupa, porque ele era de madeira, parecia um guarda-roupa, né? E a sanfona elétrica também, porque não tinha órgão, ainda não tinha esses instrumentos aqui. E daí, a gente tocando, eu me lembro que fomos tocar em Belo Jardim, e o pessoal ficava na frente, não ia dançar, ficava sem acreditar, via nós dois ali tocando para valer. Caramba, e muita gente encostava o ouvido assim na campana do sax alto, né? Aí virava para o outro, como quem dizia assim, rapaz, os meninos estão tocando mesmo. Caramba, velho. Então era o maior sucesso. E no Natal de Arco Verde, que o Natal de Arco Verde era um dos melhores já na época, que tinha calouros, tinha apresentações, o palco ali na rua principal, eu me lembro que tinha um camarada da Rádio Olinda, isso em 68 também. Aí, quando chegou a nossa hora de se apresentar, eu e meu irmão, aí o cara já olhou para nós dois assim e já disse, agora com vocês, Pinguinho e Pingão. E era Pinguinho e meu irmão Pingão. Aí a gente tocava música de Roberto Carlos, aí tocava música americana, tocava de tudo já. Porque o meu pai, ele tinha um livro escrito a caneta, pena, à mão, que nós não tínhamos métodos aqui. A metodologia nossa era tocar dobrado, tocar valsa, tocar frevo, já pensou? Caramba, velho. Você que tocando um frevo. E meu pai tinha um livro, como se fosse um book de música que vende hoje. Sim. Então ele tinha um livro que tinha todo tipo de música. Música americana, tinha tudo, música francesa, tinha música cubana, samba, choro, valsa e tudo. E a gente era obrigado a todo dia pegar aquele livro e tocar. Eles chamavam para desarnar, era muito usada essa palavra, você desarnar, ou seja, para os dedos andar, né? Sim. E então nós tínhamos repertório já para tocar. Bicho. E numa apresentação dessa era show, né? E virava show mesmo.
Se fosse hoje, cara, quando eu comecei a ver esses programas de televisão, da Xuxa, crianças se apresentando, cara, se fosse hoje tem muito mais meninos, né, tocando. A gente sabe que tem muito menino tocando para valer mesmo. Qualquer tipo de instrumento, a gente precisa, principalmente japoneses. Não é? Se fosse, cara, olha, eu vou dizer uma coisa, era uma coisa assim. E a gente seguiu, né? Seguiu carreira musical, né? Caramba. Ô, mestre, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Geralmente, nos conservatórios musicais, nas faculdades de música, costuma-se dizer que não há, em certa forma, uma ligação entre o talento e a fé. Meio que assim, não é um dom, é genético. Se tem-se um músico, consequentemente, algum familiar já foi músico. Na sua visão, como maestro, isso se procede ou não? Porque, veja, um cara de 10 anos de idade, tudo bem que tem essa base em casa, mas eu acho muito pouco tempo para tanta perfeição. Será que não existe um bocado de cada coisa, meio a meio? Existe a questão do dom, na minha ótica, mas também a questão da genética. O Cacá acha que são dois limbos totalmente diferentes. Eu concordo com você, eu penso assim também. Eu acho que essas coisas ajudam uma a outra. Porque no nosso caso, da nossa família, tem essa coisa da genética. Porque mesmo aqueles que são da família, que não quiserem estudar música, mas têm um bom ouvido, sabem cantar. As minhas irmãs, por exemplo, são todas cantoras. Meu pai chegou até a ensinar para uma das minhas irmãs. Ela tocava trompa, mas tinha muito preconceito, então ela não podia tocar numa banda ainda, uma mulher tocando numa banda no meio de um monte de homem. Mas é por aí, é do jeito que você está falando. Só que é o seguinte, quem tem um pouco de genialidade, né, e aproveita essa genialidade para você se dedicar, aí você vai muito mais rápido para fazer as coisas, né? E tem aquela coisa do talento, quando a gente vê, eu, por exemplo, quando eu vou dar aula para criança nos lugares, aqui em São José mesmo, você olha assim e diz, esse menino aí é muito talentoso, essa menina é muito talentosa. Vamos aproveitar e vamos conversar com os pais, porque você sabe que tem que ter a dedicação e tem que aproveitar o talento. Se quiser ser músico, é só estudar, porque você pode seguir carreira militar, você pode ir tocar na banda militar, você pode ir para um conservatório, hoje você pode estudar no IF, você pode se tornar um professor de música do IF, de uma universidade federal, e você ganhar super bem, como qualquer outra profissão, né? Sim. Agora, é isso que eu falo, tem que levar a sério, porque você tocar um instrumento, muitas vezes se desperdiça muito os talentos por conta disso. Né? Concordo. Porque a pessoa tem talento e tem tanta... Acontece isso com os músicos nordestinos. Os músicos nordestinos, principalmente do interior, são muito talentosos, pegam as coisas fácil. Tanto que você vê gente tocando sanfona, pandeiro, nunca entrou numa escola, nunca sabe... às vezes não sabe nem onde é que fica escrito o dó. Verdade. Mas você diz, não, toca aí, vai... Aí você puxa alguma coisa, ele já sai correndo atrás com a sanfona, fazendo a harmonia. Verdade. Isso é qualquer tipo de instrumento. Mas aí, se levar a sério mesmo e praticar todo dia, porque você tem que treinar, você tem que estudar diariamente. Hoje eu continuo estudando. Eu por exemplo, eu acordo 6 horas e eu estudo até meio-dia. Caramba. Eu estudo até meio-dia, todo dia. Tem dias que não dá, mas eu estudo todo dia. É o pífano, o saxofone, a flauta, o violão, a bateria, o piano. Entendeu? Eu estudo todo dia, eu estudo. Por que eu faço isso? Porque eu estou indo sempre a São Paulo tocar e eu não posso chegar lá com os dedos entrevados. Senão o bicho pega. Isso, na minha ótica, na minha leitura, eu posso estar totalmente errado, mas isso é respeito pela música, é paixão pela música. Com certeza. Não é só você dizer, não, eu sei fazer, é respeitar isso que você faz. Que foi isso que você me perguntou. A minha paixão começou a partir dos 10 anos, a partir do momento que eu comecei a sair de Carnaíba e fui para os grandes centros. E daí eu comecei a ver
a acreditar em mim e me Caramba. apaixonar pela música, porque você estava tocar numa filarmônica é bacana, mas você tocar numa orquestra cheia de outros instrumentos, todos os músicos experientes, de alto nível, você vai aprender, vai somar e você vai se apaixonar. Então, realmente, eu sou um apaixonado pela música, sou Massa, mesmo. velho, Muito, mas não é massa. pouco não, é muito. Massa. Ô, mestre, e pela regência? Quando foi que começou, assim, de fato, na sua vida? Para estar de frente como maestro? Pronto. Assim, eu tenho uma larga experiência com relação à regência, porque quando você toca numa banda filarmônica, você já tem um regente na sua frente. O regente, na verdade, ele é um condutor. Ele está ali na frente conduzindo a banda. Então, o regente, ele sabe tudo. Se o cara errar uma nota, ele está ouvindo, ele sabe. Então, ele está ouvindo tudo. Além dele estar ouvindo todos os instrumentos, se tiver 100 instrumentos, ele está ouvindo e sabe o que está acontecendo. Porque é dividido, né? Os instrumentos de uma orquestra, de uma banda de música, eles são divididos. Você tem os instrumentos agudos, por exemplo, a flauta é um instrumento agudo, tá certo? E vocês têm o instrumento médio, você tem a flauta em cima, que é agudo, você tem a flauta, você tem o pífaro, que também é um instrumento agudo. Aí você tem ali os instrumentos médios, ali pode entrar o sax alto, pode entrar o clarinete. O clarinete ele é um instrumento médio, ele também é um instrumento agudo, porque ele tanto pode ir para o agudo, pode ficar no médio, ele pode ir para o grave também. Então, ele é muito interessante. Já a flauta, não. A flauta é um instrumento agudo. É um instrumento agudo. O trompete é um instrumento agudo, um instrumento médio. O sax tenor é um instrumento grave. A tuba é grave, o trombone é grave, o bombardino. Então, você tem, numa banda, numa orquestra sinfônica, você tem a classe dos instrumentos dividida. E quem está ali na frente, ele tem que ser uma pessoa preparada para ouvir, porque ele está ouvindo os agudos, as seções médias, as seções graves. Então, ele está de olho na harmonia, no ritmo e na melodia. Caramba. E também no timbre dos instrumentos, na intensidade. Então, ele é uma série de coisas que e a pessoa tem que ser preparada, tem que ter um bom ouvido, então tem que ser preparado e tem que estar sempre regendo. Se algum instrumento passar do limite na intensidade, ele já olha, já faz assim, então já faz um movimento aqui e já está regendo aqui. Eu aprendi isso na banda de música, então já comecei a aprender essas coisas na banda de música. Agora, tem um detalhe que eu vou aproveitar. Sim. Quando você toca numa banda de música, a banda de música, na verdade, é uma escola. Porque você está convivendo ali com essa questão da altura do som, se o som se é agudo, se é médio, se é grave. Então, você tem a altura, agudo, médio, grave. Você tem a intensidade, se é forte ou é fraco, né? O som, se o som é forte ou se o som é fraco. Aí você tem o timbre dos instrumentos, os instrumentos de metais. Por exemplo, os instrumentos de metais é o trompete, é o trombone, que é o de bocal. É o trompete, é o trombone, é o bombardino, é a tuba. Né? Aí você tem os instrumentos de palhetas, que é o saxofone, o clarinete. Você tem os instrumentos, que é palheta simples, uma palheta só. Você tem os instrumentos de palheta dupla, que é o oboé, o fagote, tudo com duas palhetas. Não, uma palheta só que a palheta tem um furo no meio e ela é assim, a palheta. É uma palheta dupla. E você tem os instrumentos de percussão. Mas entre os instrumentos de percussão também tem o agudo, o médio e o grave. Você tem o prato, que é agudo, o triângulo é um instrumento agudo. Você tem ali o tarol, que é um instrumento agudo também, quando ele toca, percebe. Você tem o surdo, que é um instrumento médio, e você tem o bumbão ali, que é um instrumento grave. Mas você tem o tímpano também, você tem o tímpano, que já é orquestra. Então, essas classes de instrumentos, elas são bem separadas. E o maestro, o regente, ele está a par de tudo isso. Caramba. Muitas vezes, a desafinação de uma banda, de um instrumento, é porque o camarada não está ouvindo o outro. Por exemplo, se eu estou tocando aqui, são 4 clarinetes,
Eu não posso ficar empurrando. Quando a gente fala empurrando em música, é você empurrando o som e começa a bater com o outro. Ou seja, o som tem que ser uniforme de todo mundo de uma orquestra. Quando é forte, tem que ser forte todo mundo. Quando é piano, tem que ser piano. Então tem todos esses contrastes que são importantes. E é o que a gente trabalha mais aqui em São José do Egito, por exemplo. A gente está trabalhando muito essa questão disso que eu estou te falando, né? Fazer com que os músicos, os estudantes, ele falem, olha, vamos ouvir o timbre, vamos tocar, vamos soprar, mas vamos ouvir aqui, ó. A gente não pode gritar, eu costumo falar isso. Quando você está em grupo conversando, está todo mundo conversando ali com o mesmo tom de voz, ninguém está nervoso. Agora, quando tem alguém nervoso, quando é uma discussão, uma coisa, o cara já... Aí pronto, o instrumento não pode ser assim. E daí eu fui para São Paulo, continuando esse raciocínio sobre regência, e lá em São Paulo eu comecei a trabalhar, tão logo cheguei, na orquestra da TV Bandeirantes, no programa Flávio Cavalcante. Caramba, velho. Trabalhei na orquestra da Rede Bandeirantes. E lá, sim, já tem violino, viola, violoncelo, aí já tem tudo, oboé, flauta, já tem aí o cara, o regente na frente. Aí é um outro tipo de regência. Então, isso aí já é um tipo de regência de orquestra, né? Trabalhei também na própria Bandeirantes, no programa italianíssimo do maestro Zácaro, que era um italiano lá de São Paulo. E depois, a minha maior experiência, na verdade, foi uns concertos que eu fiz com a Banda Mantiqueira, com a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a OSESP, lá na Sala São Paulo, e com a Orquestra Municipal de São Paulo, com a Orquestra Sinfônica Brasileira no Teatro do Rio de Janeiro. Então eu fiz vários concertos com um projeto que fizeram lá, o maestro Neschlin, da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Ele fez um projeto unindo a música popular com a música clássica, com a música erudita, porque existia uma diferença entre essas duas, entre o popular e o erudito. O popular dizia que o músico erudito não tinha swing, não tinha balanço, não tinha, tocava todo duro. E o músico erudito dizia que o músico popular não ligava para a questão da técnica, do aperfeiçoamento, entendeu? Tinha balanço, mas não tinha aperfeiçoamento. Não tinha, você está entendendo? E isso aí foi quebrado, essa barreira, quando juntou essas duas coisas. E também existia uma necessidade das orquestras sinfônicas de tocar coisa brasileira, mas não o Villa-Lobos, né? Porque tem os compositores, né? Villa-Lobos, tem Alberto Nepomuceno, tem Guerra Peixe, então tem vários, né? Mas eles queriam tocar popular, queriam tocar samba, queriam tocar choro, e isso aí foi feito, esse projeto. A gente foram gravados CDs, vídeos, eu cheguei até a dançar numa música. Caramba. Porque tinha no repertório, tem uma música chamada Baião de Lacan, do Ginga, que é um carioca violonista, um compositor muito bom, e era um baião. E eu tive que dançar o coco chachado, botar um chapéu de cangaço na cabeça e ir lá para o meio da Orquestra Sinfônica, lá na frente, na Sala São Paulo. Caramba. Eu me lembro que eu estava, quando eu olhei de cima, assim, estavam os governadores ali, o secretário de Cultura do Estado, os caras, e eu sapequei o coco lá e a dança. Por quê? Porque eu fazia esse número com a Mantiqueira. Porque esse Baião de Lacan, na verdade, era uma festa, era uma novena. Quando acaba uma novena numa igreja, numa festa de santo, e ali você encontra ali a banda de pife, aí tinha o cara do balão, soltando o balão, tinha o bacamarteiro, tinha a roda giratória, isso na minha época, hoje não tem mais. Mas aí tinha a banda de música e a banda de pife.
O balão subindo, a banda de pife tocando um baião, aí quando terminava a banda de música tocava outra, aí tocava um frevo, e eu tinha esse filme na cabeça. E no Baião de Lacano foi diferente, porque o Proveta, o arranjador da banda Mantiqueira, um dos maiores músicos do mundo, ele veio para Carnaíba, para a festa de Zé Dantas, participar de várias oficinas. E como ele é um cara muito inteligente, ele viu essas coisas. Top. Ele viu, até fica arrepiado. Então ele viu tudo isso aí e ele passou para a música. Ele já escrevia, mas ele não, porque eu sempre digo para o pessoal de outras regiões. Eu fiz algumas palestras há 2 ou 3 anos ali na Unicamp, ali em Campinas, em Tatuí, no interior de São Paulo, sobre música nordestina. E a primeira coisa que eu falo para o pessoal, eu falo, ó, pessoal, quem quiser se aprofundar na música nordestina, vocês têm que ir para o sertão, ficar 15 dias, um mês, para poder você ouvir o sotaque do povo, ver a cara do povo, Que massa, ver, comer, ver a comida, ver a natureza, tudo isso aí, porque não adianta vocês ouvir o CD e nem ver vídeo. Isso aí não adianta, vocês têm que ir para lá. Top. Se vocês forem para lá e vocês conseguem a dança e vocês vão ver, e aí sim, porque senão vai sempre ficar faltando alguma coisa, né? Então eu faço muitas essas colocações. E a banda Mantiqueira, o Proveta fez um arranjo do Baião de Lacan, que no meio parava a banda toda e ele ficava com o cara da zabumba, com soprano. Aí ele imitava ali o pife, a sanfona, a rabeca, e o cara no zabumba e ficava. E eu fechava o olho e via tudo isso. Caramba, que eu via na minha infância e na minha adolescência, em Carnaíba, em todos esses lugares, todos eram iguais. E passava aquele filme na cabeça, eu digo, mas rapaz, isso aí cabe um... Eu via a dança, eu via o chachado, via o coco, via tudo ali. Falei, qualquer hora eu vou entrar nesse negócio aí. Mas eu tinha receio. Disse, será que vou ser aceito? Será que vão me aceitar? Será que vai dar certo os próprios músicos? Aí a banda viajou para Portugal. A gente tocou em Lisboa. Caramba. E de Lisboa a gente foi para o Porto. Aí chegou lá na praça, eu disse, vai ser aqui que eu vou dançar. Vai ser aqui. Porque eu não estou no Brasil, se não der certo... Ninguém vai falar nada que eu estou em Portugal, estou no Porto. Aí quando começou lá... Aí eu não tive conversa, botei os saques aqui, eu fui para lá e comecei a dançar o coco e o chachado. Aí o Proveta olhou assim, aí pronto, aí ele... Vem pra cá, aí gostou, o zabumbeiro olhou, aí o zabumbeiro parou uma hora e ficou só nós dois. Aí eu fiquei com o pé mesmo, e voltou. Menino, quando terminou essa dança, sem brincadeira nenhuma, foi uns 5 minutos de aplauso do pessoal. Caramba, velho, massa. 5 minutos. Foi uma coisa assim, um show mesmo. Aí, quando eu voltei, os caras, mas rapaz, os moços tudo doidos, dizendo, mas Cacá, rapaz, que negócio. Aí o cara disse, mas rapaz, aí eu disse, não, eu só fiz hoje, aí disse, nada disso, agora você vai ter que fazer, meu irmão, você vai ter que fazer isso aí. Aí eu tinha roupa em casa, sandália, que pronto, massa. Aí quando foi depois, eu já fui com chapéu, e pronto, aí foi um arraso lá na USESP, lá no teatro. Caramba, aí o maestro disse, não, eu quero o Cacá fazendo aquela dança. Eu digo, mas homem, aqui não dá certo não, quer um teatro. Ah, não, peraí, você vai ter que fazer aqui. Você vai ter que fazer. E acabou a orquestra toda comprando um chapéu de Lampião. E na hora do nome eles... Massa, bicho. Que é a nossa cultura, né? Caramba, a gente foi véio. Criado assim, né? A nossa rica aqui é muito rica demais, essa região. É. A gente, poxa, repentista, tudo isso aí. É. E a gente ouvia no rádio. Eu ouvia no rádio. Eu estava vindo para São José agora e estava ouvindo uma das emissoras aqui, que tem um programa à tarde, 5 horas. Sim, sim. Cara, eu filmei
um aboiador, o cara cantando uma toada, e um negócio lindo, às vezes é repentista, são 2 emissoras, né? E aí eu venho, eu filmei dizendo, galera, eu aproveito, falando mesmo assim, eu estou aproveitando que estou indo para a Terra da Poesia e estou aqui ouvindo a programação dos rádios aí, ó. É repente, é aboio. Caramba. Então eu não perco tempo, não. Ô, Cacá, é como eu costumo dizer, a gente peca, a gente que é daqui, os próprios moradores, os artistas, a gente naturaliza o que não é natural. Não tem outra parte do mundo, essa região, essa quantidade de poetas. Olha, eu conheço várias regiões do mundo e aqui eu cito o Brasil. A gente sabe que tem essas regiões ribeiras de rio, sim, né? Que onde tem mais. Sim. A gente tem o Pajeú aqui, você tem o Cariri paraibano, você tem o Cariri cearense e tem o Pajeú. Sim. Né? Mas não é desmerecendo os outros, não. Mas eu desconheço uma região mais rica de cultura popular, envolvendo música, dança, poesia, tudo, do que essa região. Essa região aqui, cara, por isso que eu vim para cá. Quando eu vim para cá, foi um choque para minha família, foi um choque para o pessoal de Carnaíba, foi um choque para o pessoal de São Paulo também. Pai, tu tá doido, tu vai-se embora, tu vai largar tudo aí. Não, quer dizer, não vou largar, né? Muito pelo contrário, eu preciso ir para lá para me aprofundar mais, para beber mais da fonte, porque eu já sou natural. Hoje, ó, eu faço aboio, eu canto, massa, eu estou misturando a poesia com a música. Que massa, eu estou começando o meu trabalho é em cima dessas coisas agora, porque é o seguinte, tá doido, a primeira coisa, eu toco pife, eu não sou um pifeiro como os pifeiros tradicionais, que a gente sabe que não adianta, que não dá para ser. Uhum. Eu até toco com eles, mas eu sempre digo, quando um pifeiro diz, vem, Cacá, eu digo, não, fica aí tocando, fica aí mais, rapaz, eu digo, então tá bom, então eu vou. Mas para mim é mais uma fusão que eu uso, é mais uma coisa, e além da divulgação, que o PIF não era conhecido, não. Hoje o PIF está, assim, nacional, a nível nacional, está uma coisa séria. Está todo mundo tocando PIF. Porque se você for um músico que toca sax ou qualquer instrumento, se você desboiar no PIF, você vai entender. Você vai entender a música nordestina. Então, se você toca PIF, porque a base da música nordestina, para mim, a base da música nordestina, eu estou falando de instrumental, é o pife e a rabeca, esses são os primeiros, a rabeca e o pife. Aí, no ritmo, é o zabumba. E aí tem essa coisa harmônica, é a viola, do repente. E assim a sanfona. Só que é o seguinte, o pife, a vantagem do pife e a rabeca é que você vai no mato e você tira a matéria-prima e faz. A sanfona não. A sanfona chegou muito tarde aqui porque foi para o litoral e como era que chegava aqui. Uhum. E o preço também, o preço de um acordeão, imagina o preço era o pé de bode, né, o 8 baixo, né? Mas a riqueza de música, Luiz Gonzaga, ele, inclusive, eu estava um programa vendo o Gonzaguinha, ele falando que Luiz Gonzaga tocava numa banda de pife. Eu não sabia. Caramba! E ele substituiu o trio do Luiz Gonzaga, na verdade, era o terno de zabumba. Caramba! O pife era o terno de zabumba, 2 pife, o antigo. Era o 2 pife e o zabumba somente. Não tinha tarol, mas por influência da própria banda de música. E eles foram colocando o tarol, depois o prato. Isso aí foi influência da banda de música. Caramba! Mas era um trio, era 2 pifes e o zabumba. E Luiz Gonzaga continuou, manteve o zabumba, no lugar de um pife ele colocou o triângulo e no lugar do outro ele colocou a sanfona. Se você ouvir... Isso aqui é pife. Caramba, velho. Aí Luiz Gonzaga passou para a música. Aí quando se juntou com o Beto Teixeira, outro cara do interior, e com o Zé Dantas, aí pronto. Zé Dantas, aí pronto, continuando assim. Eu posso continuar com essa ideia, nessa conversa? Claro. A música instrumental, eu falei, o pife,
A rabeca e o pife, inclusive, são amigos, são medievais. Esse nome, pife, dependendo da região, pife, pífaro e pífano. Pífaro? Pífaro. Pífaro. É pífaro, pífano e pife. Massa. Na nossa região é pife e eu estou lutando para não acabar. Porque pífano, o pífaro está invadindo. Eu não tenho preconceito, pode invadir, mas a gente tem que manter pife. Que é, se você conversar com os pifeiros, ele vai chamar de pife. Eles não vão chamar. E pife pode ser uma influência latina ou pode ser uma corruptela de pifeiro. Caramba, velho. Né? Então, pífaro, olha o detalhe, pífaro vem do germânico, vem do suíço, vem de pfeifer, que significa silvar, assobiar. Caramba. E pífano vem do grego, que foi para o castelhano. Tá doido. E esse instrumento, ele veio para cá junto com os colonizadores. Top. E também os jesuítas, os capuchinhos, eles usaram também o pife para catequizar os índios, para os índios cariris, principalmente. Só que eles tocavam, não era pife, eles tocavam mais reto, a flauta reta. Uhum. Se você olhar em qualquer cultura oriental, qualquer uma americana, tem o instrumento de bambu, mas não é transversal, não. O pife é transversal. Já ele assim reto é conhecido como gaita, né? Então o pife é uma história incrível. Caramba, o pife. véio. E isso aí foi passado para os pifeiros. Inclusive a banda de pife foi a primeira banda de baile. Foi o primeiro conjunto de baile, na verdade. Que massa, velho. Vem antes da banda de música. Tem bandas centenárias aí. Tem bandas centenárias de 200 anos. Os irmãos Aniceto, do Crato, por exemplo, é de família, porque ficava ali ali na comunidade, no sítio mesmo, eles ficavam por ali. E eu observo que tem muita influência da natureza. Por exemplo, o pássaro. A briga do cachorro com a onça. Isso é o cachorro latindo, apanhando da onça. Quando eu escuto a banda de pife tocar, para mim eu estou vendo o terreiro, a roleta do cachorro com a onça e a poeira subindo. Chega uma hora que você vê a poeira subindo, dos caras tocando. É uma coisa incrível a história do pife, é uma história, olha, é por isso. Véio. A gente aqui do sertão, a gente cresceu ouvindo essas coisas. Eu cresci tocando nas trezenas de Santo Antônio, ou nas novenas tradicionais de santo, padroeiro. Sempre tinha a banda filarmônica de Carnaíba, Santo Antônio, e a banda de pife junto. Aí tinha o baloneiro, tinha o fogueteiro, tinha o bacamarteiro, tinha tudo isso. Então aí eu falei, bom, eu vou embora. Eu vou para Carnaíba, porque quando eu estava numa temporada com o Roberto, eu não gosto de falar assim, mas tudo bem, eu estava numa temporada com o Roberto Carlos pelo Brasil, em 1983, o meu pai faleceu e eu tive que abandonar a temporada. Caramba. A gente estava em Salvador, estava em Feira de Santana, e minha irmã casou com o Didi, um jogador de futebol lá de Feira de Santana, ele foi para Carnaíba, minha irmã casou com ele. Aí ligaram para São Paulo, a minha mulher disse, Cacá está em Salvador. Aí ligaram para o hotel, disseram, olha, eles estão em feira. Aí, está em feira, então vamos ligar para a mãe do Didi, para ele ir lá avisar que o pai dele faleceu. Aí a mulher foi lá, a mãe do Didi foi lá, e o segurança, não, a senhora quer entrar para ver o show. Não, eu quero avisar, eu não quero ver show, não. Eu vim avisar para o Cacá aí, o músico que está aí. E a mãe do Didi começou a chorar, Aí disse, rapaz, é verdade. Chama ali o chefe de segurança. Diz, a mulher não, começou a chorar, a passar mal. Mas se ela está desse jeito. Aí foram lá e disse, não, realmente tem mesmo. Aí a gente fez o show, depois me contaram. Caramba. Aí de lá eu vim de Salvador para Recife e fui para Carnaíba exatamente no dia 9 de junho, durante a trezena da festa de Santo Antônio. Aí teve o sepultamento, aí eu fiquei lá uns dias, eu digo, vou aproveitar e vou à festa. Aí o pessoal queria, não vamos fazer festa não, seu Petronilo morreu. Aí a família disse, não parem nada não. Ele era músico, era banda, continue, vai ter baile, vai ter tudo, não vai parar nada. Peraí, é um músico.
Não tem que parar. Deixa, a gente sofre, mas deixa a alegria aí. E numa dessa, aí no dia 11, eu digo, eu vou dar uma voltinha na rua, né? O dia 11, a festa tradicional é 12, é dia 13. Aí no dia 11 eu fui, aí a Oara estava tocando lá. Vê só, a Oara estava tocando lá, e aí eu ia passando, aí os músicos, Cacá, vem cá. Rapaz, como é que é tocar com o Roberto Carlos? E aí, como é que é o rei? Aquela história, né? Como é? Eu falei, rapaz, é tranquilo, ele é uma pessoa muito bacana. E é nessas conversas. Aí eu escutei, a missa terminou, aí eu escutei um negócio assim, ó. Tum, 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 tum. Aí eu falei, isso bateu no ouvido aqui, falei, opa, que negócio é esse aí? Mas que negócio bonito é esse? Quer dizer, eu via isso aí, mas a gente é acostumado. Eu era acostumado quando eu vivia aqui em Carnaíba. Então, para a gente, normalmente o pessoal do sítio, o pessoal mais velho que valorizava. Quando terminava a missa, a novena, normalmente o povo da cidade, a maioria saía, ia não sei para onde, para a roda gigante, vamos comer um doce, vamos comer... Não, o cara da zona rural e aquele pessoal mais velho ficava ali olhando, chega cochilava, olhando. Aí eu digo, rapaz, isso é uma banda de pife. Eu falei, ó, meninos, falei para os moços da UAR, ó, galera, daqui a pouco eu volto aí, eu vou olhar. E fui me aproximando da igreja. Rapaz, quando eu cheguei na frente, eu vou dizer uma coisa para tu, quando eu vi aquilo ali, aí eu vi o filme, meu filme do passado. Que massa, bicho. Aí a banda filarmônica tocando a Santo Antônio, aí sobe o balão e sapeca. Aí eu me aproximei, os prefeitos chegam a cochilava assim. O pai deles lá, o líder, era com o olho fechado e... Nem me ouvia. Rapaz, que negócio bonito. Aí eu fiquei louco. Aí eu falei, rapaz. Aí eu perguntei para ele, escuta, como é que é o seu nome? Antônio. Eu falei, de quem é essas músicas? Eu falei, é minha. Aí eu não acreditei. Eu falei, não, peraí, agora não. Essa música que vocês tocaram aí, essa que eu acabei de tocar aqui, é do senhor? É minha. Caramba. Não, mas eu tenho mais, eu tenho meio uns 50. Eu falei, agora, o que é que... Pô, eu conheço músico que estudado, o cara não tem nenhuma música. E ele tem mais de 50, pelo amor de Deus. E foi aquela história toda e voltou esse filme. Aí ele me deu um pife, que é muito longa a história. Ele me deu um pife, eu voltei para São Paulo, já voltei com essa coisa de pife, já. Aí já comecei a mostrar para o pessoal. Caramba, velho. Aí a gente começou a se encontrar. Eu tocava lá na boate 150 Night Club com a Big Band. E eu comecei a levar o pife. Aí no intervalo eu pegava o pife, começava a tocar a briga do cachorro com a onça, o percussão pegava o pandeiro e o proveta no clarinete, a gente ficava tocando. Caralho, velho. Aí a gente tocando na orquestra do Ray Conniff, uma orquestra internacional americana, maestro Ray Conniff. Tinha o camarim dos americanos e o camarim dos brasileiros. A gente começou a tocar a briga do cachorro. Ó, veio a orquestra inteira. Caramba, do Ray Conniff. véio. E os caras tudo olhando assim, Bicho, sem acreditar, olhando assim, doido, como quem diz, que negócio é esse aí? Que foi o que eles queriam? Como quem diz assim, o que é isso? Que negócio é esse? Tá doido, bicho. Isso aí uniu a gente. A briga do cachorro com a onça foi quem uniu os músicos americanos massa, com os brasileiros. Porque antes era cada um para um lado. Os caras americanos, né? Véio. Top, bicho. Aí depois disso, pronto, acabou. Aí, vum. Tá doido, mano. Foi. Ô, Cacá. Que massa, velho. Tiago, tu vai sofrer pra fazer uns cortes disso aqui, viu, bicho? Que negócio arretado. Minha gente, eu preciso novamente agradecer à Elo TV por abrir as porteiras, aos nossos parceiros, ao Grupo Pronto, Prontocard, Prontoclínica, Prontofarma, Prontomed. Os melhores descontos estão no Prontocard. Se você está precisando fazer algum exame, procure o Grupo Protolab, vale a pena demais. Minha gente, são papos como esse que eu passava aqui um mês, fácil, ou mais, escutando um mestre desse falar. Isso é uma oportunidade única, minha gente. A gente vê essa historicidade, a música pulsar
na pele de uma pessoa. Só quem tem os olhos da alma que consegue enxergar uma coisa dessa e dar valor a isso. A gente tem que dar valor ao nosso povo, que é daqui, minha gente, de Carnaíba, é daqui do Pajéu, daqui de Pernambuco, essa preciosidade. Cacá, eu vou fazer uma pergunta. Nós já estamos chegando próximo ao fim, por respeito aqui à LTV, que é 1 hora de programa. O que é que o senhor acha da música atual, no cenário atual? Nessa historicidade que você tem, a música ela evoluiu ou ela regrediu? Olha, assim, cara, eu costumo separar assim, as coisas, sabe? Uhum. Essa história que eu contei para você vê, a gente contou uma coisa que é a cultura viva daqui, e muitas se acabaram, não é? Uhum. Eu quero até parabenizar vocês aqui da cultura, o governo municipal, por ter me trazido para cá. Tem essa questão da reativação, da reorganização da banda. Isso está acontecendo, isso é uma coisa muito boa. Né? Eu gosto muito de fazer isso. A gente está aqui na região para isso. Mas, assim, eu costumo dizer assim, inclusive para os meus filhos e também para os meus alunos, principalmente quando é criança e adolescente. Existe música para dançar. Sim. E existe música para você sentar e ouvir. Agora, para dançar a música, todo mundo dança e vai. Hoje em dia está cada vez mais difícil dançar. Você não vê mais ninguém dançando, não é? Vê as pessoas, de repente, se balançam ali, mas não dança. Dançar forró, mesmo do jeito que tem que ser, é uma coisa linda, maravilhosa. E é muito difícil. Você tem que ter swing, você tem que ter balanço, você tem que ter... Quando a gente está tocando, a gente está dançando. Quando eu toco a minha música, o pessoal de São Paulo, do Sul, do Sudeste, ele fala, a música de Cacá, a gente vê uma dança. Quando ele está tocando, a gente vê a dança. Pronto, matou. Agora, o problema maior que eu acho, é que essas pessoas não param para ouvir. Quando as pessoas não param para ouvir a música, que fica ali 1 minuto e vai-se embora, aí é onde eu quero chegar. Por quê? Porque você precisa entender isso. Eu falo isso aí para os meus alunos. Gente, olha, vocês precisam ter acesso a todo tipo de música, a música clássica, a bossa nova, ao jazz, a tudo, porque vocês têm a cultura nossa aqui, a gente, mesmo que não queira, você ouve no rádio. Você está ouvindo no rádio. Agora, um dos problemas que eu acho, é essa coisa também de som em carro, né? Sim. Esse problema de som no carro. Muitas vezes o camarada fica, ao invés de ele ouvir, me desculpe eu estar falando isso, para quem tem, mas... ao invés da pessoa ter o som ali para ele, uma coisa ali, não, ele bota ali o som e vai passando numa rua e aquele negócio, você está entendendo? Com certeza. Tudo bem, mas assim, as pessoas vão entender onde eu quero chegar. Sim, sim. Então, assim, eu acho que isso fica muito na cabeça das crianças, essas coisas, e eu acho que tem que ter para tudo. Sim. Eu acho que tem que ter... tem que ter música para dançar, tem que ter música para ouvir, tem que ter música, principalmente para ouvir, tem que bater muito nesse martelo para ouvir. Quando a gente vê, por exemplo, essa questão da mesa de glosa, do repente, essa coisa a gente vê que tem mais presença, graças a Deus tem mais aceitação ainda do povo, que o povo gosta. O povo gosta muito de poesia, não é todo mundo, a gente sabe. Sim, sim. Mas a gente sabe que na nossa região, quando para um repentista, um coco de embolado numa rua, a gente sabe que o povo valoriza e tudo. Sim. Mas eu acho que é uma questão que é difícil de ser trabalhada, porque para você combater isso aí, a gente sabe que é difícil. Verdade. É difícil, mas que a música caiu de nível, caiu, inclusive a poesia. Porque o que existe hoje, na verdade, é ritmo. Você não tem melodia nas músicas, você não tem letra, poesia que não tem mesmo. E você não tem harmonia. O que você tem é um negócio ali.
Aí vai ali, eu acho até bonito que fica, às vezes quando tem um piseiro, uma coisa, tem um negócio ali que fica. Tem um ritmo ali melódico que eu acho interessante. Mas falta harmonia, falta melodia e falta principalmente poesia, falta letra. Perfeito. Porque fica só ali. E, na verdade, o que leva as pessoas é o ritmo. Sim. Não é nada disso, é só o ritmo. Sim. É o ritmo ali. Sim. Tanto é que o ritmo é o mesmo, só muda. Uma hora é piseiro, a outra é não sei o quê, aí invento, mas é tudo a mesma coisa. Verdade. Né? E é impressionante. E eu não sou contra, tudo bem, mas desde que tenha espaço para todo mundo. Exato, concordo. Né? Eu, por exemplo, eu quero espaço para eu tocar o choro, para eu tocar meu pifo, para eu tocar com o meu grupo. Tem lugares que tem lugares que você vê que já tem polo, tem lugares pelo sertão que você vê que tem um polo ali. Concordo. Eu observei aqui. Concordo. Então você sabe que tem um polo ali, tem um outro acolá. Então quando é uma coisa muito grande é em outro lugar, porque é gente demais. Concordo. Eu acho que é por aí, viu? Concordo. Eu ia falar justamente isso nas suas palavras, para não ser redundante, para a gente fazer um ping-pong ligeiro. Quem são as pessoas que lhe inspiraram? O Zé Dantas chegou a lhe inspirar? Sim. Quem seriam os homens que inspiram Cacá Olha, Malaquias? eu fui criado ouvindo histórias de 3 ícones importantíssimos aqui do sertão do Pajeú. Primeiro que era poeta e músico, Zé Dantas. O segundo é Moacir Santos, que é um grande músico que nasceu em Flores, tocou em banda, levou a música, a cultura do sertão para onde ele foi, para o mundo, e inclusive para a música dele. E o Lampião. Então, esses 3 ícones, eu tenho muita influência dos 3. Lampião, o Chachado. Sim. Mas a gente ouvia a história dele, muita mentira, muita invenção que ele ficou, não é? Sim. Mas eu vi muita história de Lampião e o Chachado, principalmente, as vestes do cagaceiro, eu uso na minha música, e Moacir Santos, música pura, e Zé Dantas. Só que eu me inspirei em Zé Dantas e Moacir Santos, foi quem pelo sucesso que eles tiveram, foi o que me fez, inclusive, amar mais a música e isso me fez sair daqui e ir para São Paulo, porque eu não tinha como ficar mais aqui para tocar. Não tinha, porque eu já tinha feito tudo. Ixi, massa. Show de bola. Minha gente, eu vou pedir a vocês para dar um like, ó. Dá um like aí, clica nesse dedinho aí para cima aqui no YouTube, para essa plataforma aqui entender relevante o conteúdo e continuar indicando mais e mais pessoas. Pegue o link também. Pega o link, compartilha aí no grupo dos amigos, no grupo da sogra, como eu brinco toda sexta-feira, no grupo da política, que já passou, mas tem nega ainda brigando. E tem outra chegando aí, infelizmente, cada um com seu candidato, enfim, vamos se respeitar, que é melhor, minha gente. Que a gente faça das nossas vidas, de fato, uma linda e bela música. A música tem altos e baixos, mas também tem harmonia. Que cada um defenda o seu, respeitando o espaço do outro, e é assim que se vive em democracia. Eu queria pedir, antes da última pergunta, se fosse possível, desse uma palhinha na flauta, já que Greg fala tanto essa bendita dessa flauta doce, que eu vou mandar para ele com certeza esse link desse programa para ele assistir.
Mestre Cacá Malaquias, para encerrar, qual seria a mensagem que o maestro renomado e grande músico Cacá Malaquias gostaria de deixar para os amantes da música como um todo e para as futuras gerações? Assim, que nunca parem de ouvir, né? Mas não é só música, não, de ouvir tudo, de ouvir conselho, de ouvir uma boa conversa, né? De principalmente de você manter ali, procurar manter uma vida calma, né? Uma vida sem violência, uma vida de respeito, abandonar o preconceito, né? Essas coisas, e ter muito respeito pelo próximo, né? Amar sempre o próximo, eu acho que é uma das coisas importantes. Eu digo isso porque eu convivi com muita gente, em São Paulo, muita gente de outros países, de culturas diferentes, e também respeitar a cultura, né, dos outros povos, né? A gente respeitar a nossa cultura e respeitar também os costumes dos povos de qualquer lugar do mundo. Eu acho que isso é uma coisa importante, né? E a gente aprende muito quando a gente sai pelo mundo, que a gente aprende bastante. Lógico que eu tive uma educação muito boa em casa, graças a Deus, mas a gente convivendo com pessoas de outros costumes, a gente aprende muito e aprende a valorizar nós mesmos. Massa. Então, foi isso que aconteceu comigo. Hoje eu valorizo muito as minhas coisas, a minha cultura. Agradeço muito ao meu sertão, à minha região, por ter me dado a oportunidade de sair daqui, retornar, não é? Retornar e agora está levando essa minha cultura para o mundo, né? Está levando essa minha cultura para o mundo. Então, acho que isso é importante. Mas eu acho que o respeito é uma das virtudes principais, não é? Sem dúvida. E você aprende ouvindo conselho, ouvindo uma conversa em outra. Eu acho que isso aí é muito importante. Maria do céu, perfeito, Cacá, muito obrigado por ter vindo. Obrigado. Deus lhe abençoe. Minha gente, um grande abraço para os integrantes da banda Cícero da Vida aqui de São José do Egito, para esses músicos que eu tenho muito respeito, para quem está ingressando na banda, para os alunos de Cacá, um grande abraço, um cheiro bem grande para a sua família, para o povo de Carnaíba. Um abraço, eu tenho muita admiração por vocês, é uma terra de músicos, acho que toda casa se acha um músico ali, é impressionante. Cacá, Deus te abençoe, Deus te proteja, venha mais vezes para a gente bater mais papo já aqui no Diga Lá Poeta, as porteiras estão sempre abertas, quando você quiser bater um assunto novo, poeta, eu quero ir aí de novo, e pode ficar à vontade, que a gente está sempre aberto, pode dizer suas palavras finais e ficar à vontade, poeta, muito obrigado. Obrigado, são oportunidades da gente falar um pouco sobre essa trajetória, esses caminhos, mas só tem um problema, na verdade, que é tanto assunto, não é? É tanto assunto que eu acabo assim mergulhando em que um assunto só você já. Mas foi ótimo, rapaz, mas foi uma aula para isso aí. Muito obrigado, porque é uma oportunidade da gente falar. Então, não é sempre que a gente tem essa oportunidade de estar falando sobre a nossa trajetória. Aí, quando a gente tem a oportunidade, a gente aproveita e quer falar tudo de uma vez. Mas vamos marcar, Tiaguinho, para a gente fazer um Diga Lá Poeta na estrada, visitando a casa de Cacá, a gente fazer um mini documentário, porque você deu uma aula grátis para os nossos ouvintes, para mim, deu uma aula, e eu sempre digo, você quer aprender alguma coisa, minha gente, a internet é bom, tem praticidade, mas você quer aprender, quer sentir a energia, quer se arrepiar, você tem que estar perto dos mestres. Eu tive a oportunidade, graças a meu bom Deus, desde criança, eu sempre disse isso a vocês, tá muito próximo aos mestres, vendo Val Patriota cantar, vendo Didi Job declamar, vendo essa galera bebendo essa arte. É diferente da gente estar perto. Então, se você quer ser alguém, como o Cacá bem disse, escuta os mestres, escuta essas pessoas que sabem fazer. A gente pode até aprender a fazer um dó na internet, mas quando a gente vê o mestre, a gente vê que esse dó feito pelo mestre, a energia é diferente, a coisa é diferente.
Mestre, obrigado por tudo. Obrigado Deus te a abençoe. Você, viu? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Minha gente, um cheiro no coração de vocês, viu? Muito obrigado por tudo, ao Grupo Pronto, à LTV. E até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Alguns exames revelam o corpo, outros a alma. A poesia popular do Pajeú sempre examinou o que há de mais humano em nós: o sentir, o sonhar, o resistir. O projeto Poesia em Exame volta a percorrer a região, levando junto aos resultados de saúde um convite à reflexão, ao encanto, à identidade. Poetas de ontem e de hoje se encontram em nossas mãos, nos lembrando que a palavra também é cura, que o verso também fortalece. Porque a saúde também mora na cultura, na memória, na emoção. E a poesia é um remédio que atravessa gerações. Poesia em Exame. Um projeto do grupo Pronto Mais. Pronto Lab. 32 anos. Com você sempre.